Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E chegamos ao episódio 67 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E bom, o tema de hoje é sensível, né? É um tema que machuca muita gente e um tema que muita gente usa para machucar. Então o tema de hoje é o famoso, mas odiado ghosting. Ghosting, para quem não sabe, é quando você some da vida da pessoa ou a pessoa some da sua vida, né? Você some sem deixar vestígios. Só que assim, gente, o ghosting não é nenhuma novidade. É que hoje, né, com as redes sociais e o botãozinho de bloquear, ficou muito mais sanguinário e dolorido. Só que as pessoas sempre sumiram sem deixar vestígios e sempre sumirão. Covarde de quem o faz e amargura de quem é vítima, é ou não é? O objetivo de hoje, então, gente, é entender o que é o ghosting, ou dar um ghost, quais são os limites do que é aceitável nessa prática. Tem alguns casos que até rola, eu vou explicar, aguenta até o final porque vai valer a pena, tá? Vai fazer sentido. Como você pode prever um ghosting, se é que isso é possível, né? Vamos discutir isso. E como você pode terminar uma relação sem ser uma pessoa horrível. Ou seja, sem dar ghost em ninguém. Não precisa dar ghosting, gente. Tem formas de lidar com as coisas na vida, tá ligado? Vamos nessa então? Lembrando, gente, vocês podem me acompanhar, né? Os meus vídeos lá no TikTok e também no Instagram. É só me procurar pelo @edu.baggio. Baggio. Valeu, gente. Ó, lembrando que aqui vocês podem comentar, né, mandar perguntas, fazer comentários, dizer o que vocês acharam do episódio, né, contar a história de vocês por meio da caixinha de perguntas aqui do Spotify. Vocês podem mandar um comentário, uma pergunta, um elogio, seja o que for, uma frase de efeito, qualquer pensamento, e eu respondo, tá? Eu respondo todos. TODOS. Every fucking question, tá? Eu sempre respondo. Aqui é mais fácil de responder do que no Instagram ou no TikTok. E uma coisa curiosa, gente, o episódio anterior, que foi sobre hiperfoco e sincronicidade, um episódio que ficou bem legal, foi o mais comentado de todos até agora. E achei curioso, porque é um tema que eu achei que não ia dar em nada e deu um puta resultado. Porque as pessoas realmente gostam da sincronicidade, que é esse efeito de estar conectado com a vida e as coisas darem certo de alguma forma, né? E vocês podem voltar ao episódio 66 sobre hiperfoco e sincronicidade. E lá nesse episódio eu fiz uma enquete com 4 opções em que a pergunta era: você já viveu um estado de sincronicidade romântica? Ou seja, você já esteve tão conectado com alguém que tudo dava certo, a relação simplesmente fluía? E o interessante foi o seguinte: eram 4 opções. Sim, toda vez. Algumas vezes, só uma vez e nunca senti isso. E ficou tudo meio equilibrado. 30% disseram que toda vez passam por uma sincronicidade romântica, o que é lindo. 30% disseram que algumas vezes passam pela sincronicidade, ou seja, nem sempre é tão bom assim, mas algumas vezes. 15% disseram que só uma vez passaram por um estado de sincronicidade de uma paixão romântica intensa e bonita. E 23% disseram nunca ter sentido isso. Tá bem equilibrado. Então todo mundo já passou por tudo. Faz parte. Muito bem. E nesse episódio aqui, a enquete vai ser a seguinte: você já sofreu com ghosting? Você pode dizer sim, e é horrível. Opção 2, já dei um ghost. Né? Tudo bem, a pergunta é meio contraditória, mas é para saber se você já deu um ghost. Ou C, nunca passei por isso. Talvez eu mude a enquete até o momento de eu botar esse episódio no ar, para dar pra entender que tem uma enquete aqui e participe. Pode ser que mude tudo, desculpa, mas às vezes quando eu vou pôr no ar eu tenho outras ideias, mas o importante é o seguinte: se você já sofreu ou não com ghosting, tá? E outra coisa, galera, vocês que me seguem aqui, não se esqueçam de avaliar o podcast. Se você já o fez, muito obrigado. Se você não fez ainda, é só ir lá no meu perfil no Spotify. Nem todo celular dá pra fazer isso, eu descobri recentemente, mas dá pra fazer pelo, se não me engano, pelo desktop não dá. Mas você vai lá na minha foto do podcast, Relacionamento é Coisa Séria, clica na minha fotinha, vai ter lá a estrela, clica na estrela, vai ter as opções de 1 ou 5 estrelas. Por favor, sejam gentis e decentes e me deem 5 estrelas, porque muita ajuda, tá bom?
E por último, antes da gente começar, se você está passando por um término de relacionamento muito doloroso, que é o que eu mais falo, né? Mas você pode comprar o meu e-book, o Guia Definitivo para Superar um Término de Relacionamento. Tem 20 ferramentas e várias dicas motivacionais para você que está sofrendo. Então, se você gosta de leitura, gosta de ter um material ali para poder acessar, né, no ônibus, no mercado, na aula chata da faculdade, naquela reunião insuportável do seu chefe, você pode baixar esse material e começar a ver as dicas para que você se sinta melhor com o término do relacionamento. Tá bom? E como diria o poeta, comecemos pelo começo. Comecemos não é errado, tá, gente? É uma forma de colocação verbal aqui, não sei qual que é, mas que dá pra usar. Bom, vamos lá. Ghosting, né? Eu pensei aqui em 3 tipos de ghosting que acontecem que são terríveis, né? Pra gente... Enfim, pra gente começar a discutir aqui. Porque o ghosting é uma coisa muito foda, cara. Já levei ghosting, já dei ghosting. Vou explicar mais pra frente, tá? Os casos em que eu dei ghosting. Não me orgulho, mas não sei se eu falei diferente, vocês vão entender. Eu falei que esse episódio ia ser polêmico, mas vocês vão entender. Espera chegar até mais ou menos 3/4 desse episódio aqui, tá? Então assim, tem aquele ghosting que, cara, é um afastamento lento, né? Você tá saindo com uma pessoa, estão ficando ali 1 semana, 2, 3. Aí você percebe que a pessoa começa a se esfriar, a pessoa começa a responder menos, vai se distanciando, para de te elogiar, já não te convida mais pra sair. Quando você convida, a pessoa desconversa e de repente, puf, a pessoa some. Ela pode até ainda estar no seu Instagram, talvez ela ainda veja seus stories, né? O que é mais suportável ainda. Pode até ser que esse filho da puta ou essa filha da puta curtam seus stories, dão um coraçãozinho, mas você manda mensagem e a pessoa não responde. Você manda no WhatsApp, tá tudo bem, quer sentir você um pouco afastado? A pessoa não responde. Você manda um DM no Instagram, a pessoa não responde. E você percebe, caralho, levei um ghosting. A pessoa simplesmente não me responde mais. É horrível, horrível. Existe também o sumiço repentino do nada, que é logo no comecinho. Eu acho que esse é bem foda também. Tipo, tá tudo indo bem, vocês estão conversando, tá gostoso, trocam meme, trocam nudes, sei lá, trocam música, trocam fotos, né, compartilham experiências, falam do dia, às vezes dão bom dia, boa noite, quando estão conversando ali mais tardão. E do nada, a pessoa desaparece. Ela te bloqueia no Instagram, porque você vai ver pela conta de amigos e percebe que a pessoa realmente ainda tá lá, mas te bloqueou. Você é bloqueado no WhatsApp, você é removido no Facebook, enfim, você é bloqueado em tudo. A pessoa desaparece. E a relação estava aparentemente boa, pelo menos pra você. E a sensação, gente, é de... Não sei, já aconteceu isso comigo. Uma sensação de traição, uma sensação de desencanto, uma sensação de invalidez, sabe? Você se sente impotente, você se sente feio, você se sente não desejável, não amável, né? Edu, mas você já deu ghosting? Foi num caso diferente, eu vou explicar. Mas eu já levei ghosting assim e é horrível, tá? E acho que o terceiro caso, que é o pior, assim, é o tipo de relacionamento estabelecido, né? Vocês já estão, tipo, cara, praticamente namorando ou já estão namorando. Já vi casos de ghosting com noivos e noivas. O noivo sumiu, foi para outro país, né? Que é o desaparecimento total. E, cara, afeta a autoestima e pode ser destruidor. É uma sensação muito ruim, né? Especialmente se a relação tava gostosa e pra você não tinha nada de errado. Vocês conversavam, faziam planos. É muito foda, muito triste mesmo. Mas vamos lá então. O que é ghosting, Edu? Ghost, ou ghosting, vem do termo ghost em inglês, que significa fantasma. Edu, isso é óbvio, muita gente não sabe, tá? Sou jornalista, sempre vou explicar tudo por tintim. Então, ghost, gente, é fantasma. Por que eu acho que é importante essa palavra? A gente lembrar que acho que é o raciocínio geral que eu quero que vocês tenham até eu fechar todos os parênteses que eu vou abrir aqui nesse episódio, que é ghost significa fantasma. E da onde que vem um fantasma? O que precisa acontecer para existir um fantasma? Alguém tem que morrer, tá? Então fantasma, gente, entendam, é algo que está morto, tá? É algo que não está ali mais, não é acessível já mais ao seu corpo físico. Isso é importante para vocês entenderem o que fazer diante de um ghosting, que eu vou explicar até o final desse episódio. Segura aí, tá? Então assim, gente, ghosting ou dar um ghost, levar um ghost, é quando alguém simplesmente some. E vale tanto para relacionamentos amorosos, amizades, vale dizer, tá? Já tiveram amigos meus que sumiram, sem deixar vestígios. Eu mando mensagem, o cara não responde, a menina não responde, tá tudo bem? E até em empresas isso acontece, tem funcionário que desaparece, tem chefe que some, tem gerente que abandona a função, empreendedores que desaparecem, deixam os funcionários sem haver navios, né? Sem receber, porque são PF, né? PF não, PJ, CNPJ. Então o ghosting acontece em todo lugar.
tá? E sempre vai existir, e sempre existiu, não é novidade, e não foi só com você, tá? Se alguém te deu um ghosting, o problema não está em você, tá na pessoa, tá bom? E o foda do ghosting são as ferramentas todas que permitem isso, né, hoje em dia. Silenciar os stories, então a pessoa para de ver as suas postagens. Isso sem ter terminado, tá? Depois terminou, beleza. Terminou, quer silenciar pra não excluir a pessoa, tá tudo bem. Mas tô dizendo assim, antes de terminar. Então, silencia os seus stories ou oculta os stories da pessoa pra você. Você pode, eu não sei se vocês sabem. Eu não quero mais que fulana ou fulano veja meus stories. Eu vou lá e oculto dessa pessoa. Às vezes até pra proteção. Sabe aquela sua tia chata, ou aquele seu primo, ou aquele seu colega de trabalho que fica comentando todas as stories de forma ingrata e mal educada? Oculta os stories dele. Dá pra fazer isso, tá bom? Manter no Insta e ficar mudo, não responder mensagem, não responder mais mensagem, como eu falei, não atender ligações. Às vezes você fala, pô, dá uma ligadinha, né? Vai que, e não rola. E deletar o número da pessoa para sumir a foto no WhatsApp. Tem pessoas que só permitem que a foto seja visualizada se você tiver o contato da pessoa salvo, né? Aí a pessoa deleta seu número e você não consegue mais ver a foto dela. Já é uma mensagem. E o mais radical é o bloqueio geral. A pessoa desaparece. Desaparece completamente. E já vi casos de ghost que a pessoa deletou a própria conta do Instagram para não ser encontrada depois. Olha que louco, velho. Sério, a galera doente. Então vamos lá. Continuando aqui. E quais são as consequências de tomar esse tipo de golpe, né? Primeiro, acho que a sensação de levar porrada é uma sensação de levar porrada. Eu sei que eu já levei ghosting com um relacionamento rolando legal. E é uma sensação de levar porrada, né? E o pior de tudo, que até vejo nos clientes que eu atendo aqui na minha consultoria, é o fato de que parece que você fez algo errado. E aqui é o segundo pensamento que eu quero que vocês preservem até o final desse episódio, tá? Se você levou um ghosting, garoto ou garota, o problema não tá em você, né? Isso é uma coisa que eu acho muito triste, que eu vejo que adoece muita gente. Que assim, meu ex terminou comigo, né? Meu namorado terminou comigo, agora meu ex já tá sendo com outro, ou seja, eu não valho nada. E é impressionante como a gente coloca todo o peso, todo o nosso valor em cima do ex, da avaliação do ex, né? Então assim, não importa quando a pessoa tá doente, tá deprimida ali por causa de um término, não importa o que os amigos falam, não importa o que a família fale sobre você, o quão positivo seus amigos e família te avaliam. Você vai pensar, meu ex não me quer mais, então eu não presto. Eu sei, já passei por isso, você já passou por isso, que eu sei, pode falar aqui pro tio Edu que eu sei. Então assim, a gente fica pensando, nossa, o que eu fiz de errado? Onde que eu errei? Né? O que tem de errado em mim? Foi algo que eu falei? Foi algo que eu fiz? Será que foi aquele dia daquela transa que ele me pediu pra fazer tal coisa e eu não quis? Será que foi aquele cinema que eu falei, não gosto de filme de terror, e o cara queria ir, eu não fui, aí ele, né? Será que foi aquele dia no restaurante que era nosso mêsversário e eu esqueci? Pode ser. Pode ser que o cara tenha ficado chateado porque você não foi ver filme de terror. Pode ser que o cara tenha ficado chateado porque você esqueceu o mêsversário. Mas isso é motivo pra dar ghosting? Não é, né? Então acho que o problema tá na pessoa e não em você que levou o ghost, tá? E lógico, existe uma sensação de rejeição imensa e a sensação de que não houve um fechamento, de que vocês não tiveram uma conversa, de que a pessoa não te deu o direito de, sei lá, tentar melhorar, de fazer melhor, de corrigir alguma coisa, de ajustar algum ponto, né? De vocês terem uma conversa mais íntima que torne a relação mais leve, mais saudável. Você nem sabia que tinha algo errado porque você não foi informado ou informada. Então uma sensação também de segredo, de que você não é confiável, né? De que a pessoa não pode se abrir com você, de que você é uma pessoa que não merece saber a verdade, né? De que tudo bem você viver no mistério e sofrer com isso. Tipo, porra, velho, é foda, né? Então vem junto com isso então uma incompreensão, uma sensação de ter medo, né? Um medo de se relacionar de novo, e vem junto a ruminação, você fica pensando aquilo constantemente, porque é uma sensação muito ruim de abandono, né? E aí vem essa insegurança de se relacionar, e algumas pessoas ficam traumatizadas pro resto da vida, tá? Atendo muita gente que sofreu ghosting, e é muito triste. Bom, vamos agora falar de algo importante, que são os tipos de ghosting. Vale a pena a gente falar sobre isso. E pois bem, né? Eu abri uma caixinha lá no Instagram, pra quem quer participar das pautas aqui do podcast, é só me seguir no Instagram, @edu.bajo. E toda semana eu abro uma caixinha sobre o tema do próximo episódio, pra pedir opiniões de vocês e trazer insights, enfim, referências, pautas e tal. E eu abri uma caixinha sobre o que as pessoas entendem como sendo ghosting, e foi muito interessante as respostas. E sempre que você quiser participar, fiquem atentos lá aos meus stories que eu coloco lá.
E olha só, que tô rindo que teve uma que foi muito engraçada, cara. Vocês são foda, cara, vocês são foda. Mas uma pessoa que eu não vou citar o nome, né, por questões óbvias. Mas a pessoa falou assim, eu perguntei o que é um ghosting pra você, a pessoa respondeu, o hiato do Oasis. Que chegou ao fim, não sei se vocês estão ligados. A banda Oasis de Wonderwall sumiu, cara. Os caras desapareceram, deram um ghosting na gente. Teve gente que fez umas piadinhas também. Mas, dentre todas as perguntas e comentários que vocês fizeram aqui, o que mais se repetiu, muita gente falou bastante de que é responder cada vez menos, né? A pessoa começa a responder cada vez menos. Aqui até uma menina com quem eu converso bastante falou assim, quando a pessoa some por dia sem nenhuma responsabilidade afetiva, simplesmente sumiu, sim, isso é um ghosting. Sumiço por nada. Mas muita gente contou aqui, mais de um dia sem responder. O que mais aqui? Diminuição da frequência de contato. Aqui, ó. Quando você tá conversando com uma pessoa, ela para de te responder por um dia ou mais pior. Quando a conversa tá legal e do nada a pessoa some, né? Mas, assim, muita gente comentou essa questão de ficar 1 ou 2 dias sem responder, tá? E já falo sobre isso. Ou também sumir por vários dias e depois retornar. Desculpa, tava ocupado. Então, muita gente comentou esse tipo de coisa. Também teve um cara aqui que falou, quando uma pessoa que sempre estava puxando conversas mudar até o ponto de não puxar assunto ou ignorar, né? A pessoa para. Só que assim, gente, lembra que eu falei pra vocês que ghosting significa fantasma. E pra valer, pra gente considerar que é ghosting, o primeiro grande aprendizado aqui a pessoa não responde mais. Se a pessoa voltou, não é ghosting, porque ninguém volta da morte. Só volta fantasma se morreu. Então se a pessoa voltou, já não é mais ghosting. E não importa se voltou, ok, se voltou 1 ano depois, aí pode até ser. Mas se a pessoa voltou 2, 3 dias depois ou 24 horas depois, não é ghosting, tá? Calma. Então assim, o que não é ghosting? A pessoa começar a se afastar, né? E sumir, beleza, pode ser considerado ghosting. Mas se a pessoa sumiu por uma semana e aí terminou com você, não foi ghosting. Ela só foi tosca, sumiu, que é horrível, né? Foi inconsistente a comunicação dela, mas ela terminou com você, né? Depois de um tempo ali, passou no máximo uma semana, ela deu fora. Não é gostoso? Não é. Já aconteceu comigo, da pessoa começar a se afastando. Tipo assim, a gente se viu pela última vez numa terça-feira, aí quarta, a conversa tava estranha, quinta, bem ruim, sexta, nossa, quase não falamos ali, eu tentando estimular no sábado, então Edu, não quero mais. Não é ghosting, a pessoa só estava se afastando, né? Então assim, não confundam a inconsistência na comunicação com ghosting. Porque eu vi pessoas também comentar, mas pô, meu namorado some por 2 dias. Pô, mas ele continua sendo seu namorado, ele não te deu ghost, ele só tem um estilo de comunicação que é muito ruim, né? É diferente. Love bombing também não é ghosting, teve gente que comentou. A pessoa vem no começo, e depois vai se afastando. Às vezes a pessoa perde o encanto. Se a pessoa, tudo bem, ela pode ter feito um love bombing, mas se ela terminou com você, né, se afastou, mas depois terminou com você, já não é ghosting. E também acho que irresponsabilidade emocional não é ghosting, apesar que quando a pessoa te dá um ghosting, é um ato de irresponsabilidade emocional, mas nem toda irresponsabilidade emocional é ghosting, né? O perfil evitativo também não é. Tem pessoas que têm dificuldade de se abrir mesmo. Mas se a pessoa te mandou uma mensagem do tipo, Edu, não quero mais, Maria, não quero mais, não é ghosting, porque ela terminou com você. Pode ter sido mal e porcamente, mas terminou com você, aí não é ghosting. Então não confundam inconsistência na comunicação, demora de mais de 24 horas, 48 horas, 72 horas para responder, com ghosting. Se a pessoa voltou, desculpa, estava ocupado, essa pessoa é simplesmente inconsistente. Aí você vai falar assim, levei um ghosting. Você vai falar, olha, eu não tô curtindo o tipo de comunicação, não gosto de ficar sem resposta, não gosto de ficar mais do que 8 horas sem resposta de alguém com quem eu tô ficando. Nossa, 8 horas já é muito, 4 horas é muito. Então, se você não tá se comunicando comigo e sumiu e agora voltou 2 dias depois, desculpa, isso não me agrada, a gente fica por aqui, né? Então, isso é importante. Outra coisa, né? Se você não comunica expectativas, ou a pessoa não comunica expectativas com você e essas expectativas não são atingidas, também não é ghosting. Por quê? Ghosting, gente, é fantasma. E para ser fantasma tem que morrer. Ou seja, a pessoa não volta e se torna incomunicável. Você não encontra mais essa pessoa. Ela desapareceu, tá? Então fala de que eu tinha expectativas, o cara terminou comigo, me deu o ghost. Não, ele terminou com você. Vocês só se comunicaram mal em relação ao tipo de relacionamento que vocês queriam ter, tá? Muito bem, próximo tópico. Por que as pessoas dão ghosting?
Que é o que importa, né? Então, assim, lembrando, ghosting, a pessoa desapareceu. Não foi inconsistente, pode até ter sido inconsistente, mas a pessoa não terminou com você e sumiu do seu contato. Você pode mandar mensagem no WhatsApp, pode mandar mensagem no Instagram, a pessoa não te responde mais. Esse é o ghosting. O contato acabou. Essa pessoa se torna incomunicável, tá? Se a pessoa ainda fala com você, não é ghosting. Mas por que as pessoas dão ghosting? Especialmente nós, homens. Né? Mas também mulher dá ghosting, porque eu já levei e atendo clientes que levaram ghosting de mulheres, tá? Mas geralmente, principalmente, são os homens que me dão ghosting. Porque assim, gente, por que o ghosting acontece? Então, presta atenção. Você tá aí na academia, larga o aparelho. Se você tá no ônibus, presta atenção, fecha os olhos, escuta isso aqui com detalhe, tá? Com atenção. Se você tá na aula, presta atenção, vai no corredor, fala que vai no banheiro e presta atenção no que eu vou falar agora, porque isso aqui é muito importante, gente. É o ponto mais alto desse podcast, desse episódio aqui. Galera, entendam de uma vez por todas que as pessoas sentem, gostam, amam e se relacionam de formas diferentes, tá? E por mais que para você a relação possa estar ótima e equilibrada, às vezes para o outro está insustentável, tá? Mas Edu, mas para mim tá ótimo, tudo bem. E para ele também parece que tá ótimo, tudo bem. Muitas vezes a gente tá no emprego achando que a gente tá arrasando e a gente é demitido. Às vezes a gente acha que deu um presente incrível, a pessoa não fala nada, mas a gente errou no presente, tá? As pessoas sentem e amam de formas diferentes. E só porque a relação tá boa para você, tá confortável pra você, você está se sentindo amada, amado, não significa que a outra pessoa está se sentindo amada, amado ou está confortável. Ah, mas por que a pessoa não falou? Porque as pessoas nem sempre sabem se comunicar, tá? Eu tenho dificuldade com um monte de coisa na vida. Às vezes eu tenho dificuldade de dizer não, às vezes eu tenho dificuldade de criticar, às vezes eu tenho dificuldade de falar o que eu tô sentindo. Ah, você quer ir nesse restaurante? Às vezes eu nem quero ir, mas eu vou porque eu não tô a fim de explicar o porquê que eu não quero. Tudo bem. É uma dificuldade que eu tenho, tá? Mas com outras coisas eu tenho muita facilidade. Eu falo bastante sobre meus sentimentos. Vocês me conhecem, sabem como é que eu sou. Então, assim, não confunda a forma como você está se sentindo com a forma como a pessoa está se sentindo, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque isso começa a explicar o porquê que acontece o ghosting, tá? Por que as pessoas dão ghost? É porque às vezes a gente acha que a relação tá incrível, para a pessoa não estar, e ela decide ir embora. Mas por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas, ou porque são evitativas, ou são muito tímidas, ou são imaturas, ou com todo o respeito e perdão da palavra, porque são um bando de filha da puta que não sabe resolver a própria vida e fode com a vida dos outros. Tá? Tem gente que dá ghosting de puta sacanagem, de filha da putice, cara que vem, conquista a menina, fica mandando, faz um love bombing do caralho, quer comer a menina, na hora que ele consegue, ele promete tudo. Ele fala que quer namoro, ele fala que quer ter filho, ele fala que quer casar, ele fala que quer morar com você, ele te dá presente, ele paga a conta, ele te trata bem, ele cria toda uma fantasia para que você acredite e quando ele te come, ele te abandona. Então tem gente que é filha da puta também, mas isso não é todo mundo, não generalizem, garotas. Então assim, muitas vezes as pessoas não conseguem, tá? Então, em muitos casos, é uma covardia ou uma imaturidade. A pessoa não consegue. Muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar espaço ou não sabem como expressar como se sentem pra gente. Por quê? Porque nós não somos educados, galera, a entender os nossos sentimentos. Tá? Nós não temos educação emocional. Educação de inteligência emocional nas escolas. As nossas crianças, principalmente os homens, são incentivados sempre a afogar os seus sentimentos, a não expressar as suas emoções. Quando um menino está em formação no colégio, entre os amigos, na família, o sentimento dele é calado, é sufocado. Você tem que brincar com arminhas, você tem que jogar videogame, você tem que ser macho, você tem que ser foda, você tem que ser insensível. E aí o cara não aprende a falar dos próprios sentimentos. Como é que uma pessoa que não foi ensinada a lidar com os próprios sentimentos vai saber lidar com os sentimentos, especialmente diante de um relacionamento amoroso em que ele não está confortável e não pode dizer isso? Então assim, ghosting, ele é uma consequência cultural. Não estou justificando, não estou dizendo que está certo. Continua sendo uma puta covardia. Mas a gente tem que entender que a gente não estimula os homens suficientemente a falarem. Mas depois que é adulto tem que se virar. Não é assim, gente. Tá? Não estou defendendo quem dá ghost, estou explicando o que acontece. Então, muitas vezes, em muitos casos, é por covardia.
tá? Então o cara, ele é inseguro. E geralmente, quanto mais o cara é machista, quanto mais o cara se acha gostoso, mais inseguro ele é. Vocês sabem disso. Quanto mais o cara se acha fodão, menos segurança ele tem. Só pra vocês não confundirem aqui por causa da minha dicção. Mas o cara que fala que é muito fodão, ele tem medo, ele é imaturo. Porque a pessoa que tá tranquila, que sabe lidar com os sentimentos, ela é de boa com a vida. Ela vai falar, olha, tô curtindo sair com você, foi legal. No entanto, não é o que eu tô buscando. Eu vou até ensinar vocês a como terminar sem que precise ser ghosting, tá? Eu vou chegar lá. Mas então assim, gente, tem pessoas que não sabem lidar com isso e aí ferem outras pessoas. Tá certo? Não. É gostoso? Lógico que não. Tem conserto? Depende do cara, depende da garota, porque garotas também dão ghosting, tá? Mas é com certeza por insegurança, medo e não saber se comunicar direito. E a pessoa, ao invés de terminar com você, some. Porque a pessoa é covarde. Foi criada como uma covarde. É filho de pessoas covardes que também não sabem lidar com os próprios sentimentos. Pessoas que não sabem dizer eu te amo. Pessoas que não sabem dizer para, eu não gostei disso. Pessoas que não conseguem dizer hoje eu acordei mal. Inclusive hoje é segunda-feira pra mim, pra vocês é quarta-feira, dia 4. Hoje, segunda-feira, eu acordei um pouco me sentindo bagunçado. Aí liguei pra uma amiga minha, aliás, mandei uma mensagem pra ela, mandei vários áudios. Falei, guria, não tô bem. Falei, do que você tá sentindo? Ah, aconteceu isso. E ela é psicóloga, né? Ela foi explorando os meus sentimentos, até que então é por isso que tá me incomodando. Ninguém faz isso, gente. Quem que senta pra falar, nossa, por que eu tô me sentindo assim? Por que esse relacionamento não tá me deixando feliz? Por que mesmo infeliz, eu homem, eu mulher, mesmo infeliz e desconfortável com esse relacionamento, por que eu não falo pro meu parceiro, pra minha parceira que não tá bom pra mim? De repente eu tentei e meus sentimentos foram invalidados, ou eu não sei como falar, ou eu tenho medo de ser vulnerável, eu tenho medo de ser chamado de emocionado, emocionada, eu tenho medo de ferir a autoestima dessa pessoa. Então, eu não quero rejeitar. Tem muita gente que termina, aliás, que dá ghosting, que fala assim, se eu terminar essa pessoa vai ficar mal, então é melhor simplesmente sumir e ela que se vire pra entender o que aconteceu. Tem pessoas que não sabem terminar relacionamento, tá? Então isso passa muito pela imaturidade. Então o que eu quero que vocês percebam? Você que sofreu um ghosting, que tá sofrendo e tá escutando esse episódio hoje, se a pessoa te deu um ghosting, o problema tá nela, não está em você, porque ela é covarde, ela é insegura, ela tem medo ou ela não tem as ferramentas e o conhecimento necessário para poder ser sincera com você. Aí eu te pergunto, por que você quer sofrer ou por que você se importa com uma pessoa que não consegue se comunicar? Você já começou com ghosting? Se você já tomou um ghosting, imagina o que seria pior. Se vocês tiverem um filho juntos, esse filho estiver doente, né, esse filho precisar de um apoio, essa pessoa não vai saber dar. Então assim, se uma pessoa me dá um ghosting, eu fico grato para um caralho. Obrigado por sumir da minha vida e me deixar em paz. E, gente, um adendo rápido aqui, né? Um dos motivos também pelo qual eu penso que as pessoas dão ghosting é porque elas estão tão fragilizadas e tem uma dificuldade tão grande de se responsabilizar pelo fato de que, cara, a pessoa não tá mais afim, a pessoa não quer mais, a pessoa já não tá mais motivada naquele relacionamento, e ao invés de terminar, ela some porque ela pensa, não consigo nem lidar com os meus sentimentos, como é que eu vou informar isso pra outra pessoa? Então é um ato de desespero, de imaturidade, só que ela não tem ideia do efeito que faz na outra pessoa, né? Obrigado por me mostrar que você é incapaz de terminar um relacionamento, é incapaz de me dizer a verdade, é incapaz de ser honesta com si própria e comigo. Gente, eu nem lembro quando eu levei ghosting, tá? Não acho que faz muito tempo. Eu era adolescente? Acho que eu devia ter 18 para 19. É uma época que nem existia Facebook ainda. Tipo, a pessoa simplesmente sumiu. Depois de falar comigo, nunca mais vi. Então, assim, acontece, tá? E quando eu dei ghost, vocês já vão explicar, mas eu também estava num momento de muita insegurança e por um contexto que estava me desagradando. Eu já vou explicar, tá bom? Que, aliás, é o próximo tópico aqui. Quando que o ghosting é permitido? Vamos pra polêmica? Vamos pra polêmica. Antes da gente continuar, gente, em minha defesa, eu não me orgulho de ter dado... eu dei um ghosting que eu acho que não foi justo. Eu tinha uns 23 anos, eu era um piá de bosta, super imaturo, não tinha lido nada do que eu li, e eu fui criado numa cultura de ghosting, tá? Eu também passei por isso, eu nunca mais dei ghosting em ninguém. Nunca mais. Eu não acho que tá certo. Agora, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer pra vocês que eu nunca fiz, tá? Porque eu tava com medo. Meus amigos me estimularam. Essa guria aí é uma babaca. Ela realmente, ela tinha... não sei, essa menina não tava bem, sabe? Eu tinha acho que 18 pra 19. A menina, cara, que
provavelmente estava passando por uma depressão muito grande e ela era um pouco maldosa comigo, isso foi me irritando e os meus amigos falaram só some, vaza, só essa vagabunda. Gente, eu era influenciável, tô aqui me colocando como vulnerável e eu não me orgulho disso, tá? Hoje eu faria diferente com certeza. Então vamos lá, quando que eu acho que o ghosting é permitido, tá? Primeiro caso, date ruim e abusivo, tá? Você topou lá sair com o cara, você não tava muito afim, mas você foi e o cara foi um escroto com você, foi machista, te criticou, tentou forçar um beijo quando você não queria, ele tentou de novo, botou a mão onde não devia, decidiu te levar pra casa e, sabe, fez alguma coisa que você não gostou, te tocou em algum lugar que você não curtiu. Meu, eu não tenho saco pra gente assim, não. E, bom, nenhuma garota jamais fez isso comigo. São mais relatos femininos. Mas quando uma cliente fala pra mim, pô, o cara fez isso, o que eu faço? Vaza, some. Sabe, se o date for muito ruim e o cara é muito escroto, sabe? Vou terminar com você, não gostei, meu, só bloqueia, porque tem pessoas que infelizmente só se revelam ali na tua frente. O cara criou um personagem, mas na sua frente o cara é um escroto, é mal educado com o garçom, te critica, né? Fica ali com comentários ruins. Não, falou. Outra coisa que eu não considero bem como um ghosting, que é a segunda situação, mas eu acho que é mais um não terminar formalmente. Você tá saindo com alguém, né? Tem o primeiro date, que é mais ou menos, o segundo date, que é mais ou menos, o terceiro encontro que nem é tão bom assim. Aí vocês vão percebendo que a conversa vai morrendo, você já não chama mais pra sair, ela também não, ou ele também não, fica aquela coisa travada, sem sal. A comunicação simplesmente implode, sabe? Não acontece mais nada, sabe? Tipo, você não precisa chegar pra pessoa, então vamos terminar, vamos parar de sair porque não tá legal. Pra quê, gente? Já deu ruim, já não tá legal, vocês não estão empolgados, só para de falar. Aí passa 2-3 semanas, vai lá e remove do Instagram e foda-se, sabe? Então não precisa toda vez ter essa formalização, esse drama de meu Deus, vamos terminar. Às vezes é óbvio que não rolou. Não rolou. Não bateu química e tá tudo bem. Não precisa ir lá, então não senti. Eu acho que é importante a gente terminar formalmente quando a coisa tá massa, pelo menos pra uma das pessoas, e você não tá curtindo, mas não teve nenhum problema. Você só realmente não bateu química pra você. Aí beleza. Agora você tá percebendo que os dois estão ali, que ele não caga, não sai da moita, filho. Só para de falar e pronto, sabe? Tá tudo certo. Outra coisa, né, que é o terceiro ponto aqui, que seriam relacionamentos tóxicos extremo, tá? Eu já recomendei alguns clientes da ghosting, principalmente mulheres, e amigos também. E já me recomendaram também, é por isso que eu recomendo, que eu achei que foi uma boa ideia. Se, por exemplo, você tem um namorado, um ficante, que é muito ciumento, que é muito inseguro, que te invalida, que é grosseiro contigo, que quer controlar a sua vida, que te ameaça, se você terminar comigo eu vou te arrebentar, ou eu me mato, sabe? Essa coisa tóxica. Às vezes, cara, a ansiedade que vai gerar de você escrever uma mensagem pra pessoa dizendo que não quer mais, e às vezes a gente se sente culpado, né? Porque você sabe, quando a gente tá passando por um relacionamento tóxico e abusivo, a gente acha que a culpa é nossa. Por isso que é tão foda. A gente começa a achar que a culpa é toda nossa e que a gente é que tá fazendo mal, mas quem tá sofrendo abuso somos nós. E a pessoa faz o gaslighting, que é aquela manipulação em que ela te faz mal, e aí ela te culpa pela tua reação, tipo, dá um tapa na cara da menina, a menina reclama, você que me fez fazer isso, eu só te bati porque você me provocou. Isso é gaslighting, tá? É uma forma de gaslighting, é manipulação. Então se tá rolando esse tipo de coisa, gente, sabe, o cara é um mala, te trata mal, já te bateu, fala mal dos seus amigos, meu, some, desaparece. E até recomendo que você bloqueie pra sua própria segurança, tá? Então se o cara te ameaça de morte, como já vi acontecer, ciumento, possessivo, mimado, machista do caralho, que tá tóxico, você vai querer o quê? Não, mas eu acho importante fechar ciclos, eu quero sentar na frente do cara e falar toda a verdade pra ele. Meu, o cara não vai nem te escutar. E é perigoso o cara te agredir. E tem gente que já foi assassinado dando fora. Então se você percebe que a sua vida pode estar em risco, a sua integridade física, a sua saúde mental, você tem medo da agressão, você tem medo que essa pessoa é capaz de fazer, desapareça, tá? Se tem algo que pode oferecer um risco, desapareça. Tá? Aí o ghosting eu acho que é permitido, não deu pra entender muito bem, né? Então, que tem pessoas que eu falo e falam, mas porra, Edu, mas mesmo assim acho que é importante, porque eu quero me sentir bem comigo mesmo. Você quer sentir bem com você mesmo? Se afaste dessa pessoa. Gente, um adendo rápido aqui. Eu tava pensando sobre esse trecho aqui do episódio, e até um adendo que eu queria colocar a respeito desse tema aqui, que eu tava conversando com uma amiga que acho que é importante. Cara, já aconteceu
de observar casais tóxicos em que um dos dois simplesmente não aceitava o término. Né? A menina terminou com o cara, falou, não quero mais, você é muito violento, você é muito grosseiro, você é muito machista. E o cara falou, você acha que você vai terminar comigo? Eu não aceito seu não. Eu não aceito que você tá me rejeitando. Eu vou lutar por você. Eu nunca vou sumir da sua vida. Às vezes isso acontece, tá? Por mais que você termine, a pessoa continua no seu pé. Então acho que fia, só bloqueando pra se livrar de fato. Isso quando o cara não vai pro Pix. Manda lá pro seu Pix de R$1, de 1 centavo. Com mensaginha, volta pra mim, eu vou mudar. Nossa, quando começa nisso, suma e se preserve. Então, relembrando, date ruim, o cara foi escroto, velho, pode dar gosto, na boa. Se o cara foi mal educado, fez o que não devia. Quando tem pouco date, a coisa não tá indo bem, só some, sabe? E quando tem desrespeito ou risco de a sua integridade física, só desaparece. Porque, cara, às vezes você termina com a pessoa, pior do que simplesmente desaparecer. A pessoa vai ficar mais provocada ainda. Enfim, pronto, falei. Próximo tópico. Como prever um ghosting? Então, eu fiquei pensando nisso por 7 dias e eu não cheguei a uma conclusão definitiva. Então, eu vou ficar devendo pra vocês, porque não tá no nosso controle, gente. Não tem como a gente prever. Mas tem algumas perguntas que a gente pode se fazer e até fazer o outro pra gente investigar como que tá a qualidade do relacionamento. Então assim, porque às vezes, gente, mesmo fazendo isso, você pode tomar ghost. Então assim, tomar ghost faz parte da vida. A gente tem que aprender a lidar com ghost e eu vou ensinar vocês ao que fazer, né? Mas se não tá no nosso controle, a gente não tem como prever, eu acho que é importante a gente pensar no seguinte. Uma coisa você pode perguntar pra outra pessoa, né? Pro seu ficante, pra sua ficante, pro seu namorado, namorada, marido, sei lá, foda-se. Você tá curtindo estar comigo? Você tá feliz em estar comigo? A gente tá sempre bem, quero saber se você tá se sentindo bem também, porque olha, na boa, eu tô me sentindo ótimo. Tá com você pra mim é uma coisa muito gostosa, é um privilégio. Quero saber se você tá se sentindo da mesma forma. E ainda assim, né? Vocês imaginam, a pessoa ainda assim pode falar que tá tudo bem e não tá. Aí fala, as pessoas mentem, tá ligado? As pessoas mentem, existem mentiras. É um recurso muito usado pela humanidade, um dos favoritos, por sinal. Então assim, às vezes investigar, a pessoa às vezes pode dar uma gaguejadinha, você fala, gaguejou, acho que a coisa não tá tão boa quanto eu imaginava. Então sim, vale a pena se perguntar, você tá feliz, você tá curtindo, você se sente amado, você tá se sentindo amada, você sente prazer quando transa comigo? O que eu faço com você e o que você faz comigo são coisas que realmente te dão prazer ou você faz mais por tabela, né? Você gosta de conversar comigo, você confia em mim, você me respeita, você se sente respeitada, você está disposta, né? A forma como eu te amo tem sido suficiente pra você? Fazer essas perguntas são difíceis, mas importantes, ajuda a evitar muita dor de cabeça, tá? Mas se perguntar isso, o cara vai sair correndo. Se eu correndo, que bom. Se o cara não suporta ter uma conversa dessas, ou se a garota não suporta ter uma conversa, um papo cabeça, não valida seus sentimentos, não entende quando te magoa, filho, você tá fazendo o que nesse relacionamento, né? Outra coisa que você pode se perguntar. Essa pessoa tem investido em você? Ela te chama pra sair? Porque geralmente, galera, o ghost, né, o sumiço acontece com alguém que não tá muito na tua. Se você ficar atento, você percebe. Então assim, se a pessoa começou a se afastar, como o pessoal na caixinha do Instagram falou pra mim, a pessoa sumiu por 24 horas e depois voltou. Tudo bem, pode ter voltado, pode não ter sido um ghosting. Mas você tá curtindo esse comportamento? É legal saber que a pessoa é tão inconsistente contigo que te deixa 24 horas sem uma mensagem, 48 horas sem uma mensagem. Lógico, pode ter N motivos. Tem pessoas que somem porque entram em inundação, entram em stonewalling. O que é inundação? Quando você tem tanto sentimento, tantas emoções ali negativas acumuladas, às vezes o relacionamento não tá tão bem, vocês estão brigando muito e a pessoa trava. Mas se ela voltou e falou, olha, desculpa, eu me afastei porque eu precisava de um tempo. Aconteceu isso comigo ano passado, uma garota que tava saindo comigo e ela uma hora travou, ela era super evitativa. E ela ficou acho que umas 20 horas sem falar comigo. A gente conversou de manhã, só falou comigo, só respondeu a minha pergunta no dia seguinte de manhã. Falei, nossa, tá tudo bem? Falei, Edu, desculpa. Aquela conversa que a gente teve mexeu um pouquinho comigo, a gente pode fazer uma ligação e tal. A gente fez, ela explicou que realmente eu toquei num ponto da infância dela, que eu nem sabia o que estava acontecendo, a gente tinha acabado de se conhecer. Eu falei, olha, esse ponto aqui pra mim é um pouco sensível, eu travei ontem. Aliás, aprendi sobre stonewalling com ela. Falei, conversei com a minha psicóloga, e esse é um assunto delicado. Eu não sei lidar, eu fiquei muda, eu fiquei paralisada. Desculpa, e nunca mais aconteceu, né? Então, às vezes acontece, a pessoa some por N motivos, mas se ela volta e pede desculpas, legal, né? Mas se a pessoa some e depois volta com, desculpa, tava ocupada,
mas não te dá nenhuma justificativa plausível, sendo que a gente sabe que as pessoas têm tempo, né? Beleza. E outra coisa também, vocês estão no começo da relação, estão ficando 1 ou 2 vezes, demorar um tempão pra responder, tá tudo bem. Só que eu entendo que vocês dizem quando a coisa já engatou, e a pessoa some por 1 semana e depois volta. Aí eu acho sacanagem. E se a pessoa volta, tá saindo comigo e fala, desculpa, tava ocupado, pra mim acabou. Não, ficar 1 semana sem falar comigo, tá louco? 3 dias, 1 dia já é muito... Né? Outra coisa que você pode investigar para evitar o ghosting, que é o quê? Será que a pessoa tá curiosa com a sua vida e te faz perguntas? Como é que tá isso? Porque eu acho que um dos grandes sinais de que alguém tá afim da gente é isso. Como é que você tá? O que você gosta de fazer? Qual que é o seu hobby? Que filme que você gosta? Você escuta música, manda música, a pessoa te manda música, te manda meme, te manda fotos do que tá fazendo. Tô andando de bicicleta, manda uma fotinha da bicicleta no parque. Você começa a assistir aqui um filme, manda a fotinha do filme. Você já assistiu esse filme, o que você achou, tal. Se a pessoa tá curiosa com você, massa! Mas se não tá, putz, é um sinal. Se você perceber que só você tá se esforçando e a pessoa não tá muito na tua, as chances de ela terminar contigo ou te dar um ghosting são maiores. Então, é isso que está no nosso controle. Fazer perguntas e avaliar a qualidade desse relacionamento. Se tá assistindo não tá muito bom, pode acontecer, tá? Muito bem, vamos ao próximo tópico. E o que fazer ao invés de dar um ghosting? Então, você que é covardão, você que, se você quer ser uma pessoa madura, decente, correta, inteligente, respeitosa, afetuosa, saiba terminar um relacionamento de forma decente. Não precisa ter medo, tá? Homens não precisam ter medo. Então, como que você pode terminar um relacionamento? Eu tenho um episódio aqui no podcast, Relacionamento é Coisa Séria, só sobre como terminar um relacionamento. É o episódio 17, tá? 17, tem lá tudo. Mas aqui eu vou passar de uma forma bem breve como é que funciona, tá? Se você quer terminar de uma forma decente, você vai fazer o seguinte. Eu vou narrar aqui lentamente qual é a mensagem que você pode mandar para a pessoa, tá? É o seguinte. Oi fulana ou oi fulano. Quero ser sincero contigo. Não tenho sentido uma conexão emocional com você, mesmo gostando de você. Decidi não continuar o relacionamento. Ninguém fez nada de errado, apenas não houve compatibilidade, na minha opinião. Te desejo muito amor nessa vida. Fica bem. Um abraço. Edu. Pronto, é isso, você precisa mandar pra pessoa. Não vai cair teu dedo, terminou legal. E não sei se vocês perceberam, mas eu tomei o cuidado de, nessa frase, nessa mensagem, não usar o mas. Que acreditem, gente, o mas é o que mais machuca. Eu gosto muito de você, mas a pessoa só leu depois do mas. Então não seja um imbecil de usar mas, tá? Então comunicação não violenta, né? Então, não tenho sentido uma conexão emocional contigo, mesmo gostando de você. Então decidi não continuar o relacionamento. Ninguém fez nada de errado, que assim a pessoa já não fica sentindo mal. Apenas não houve compatibilidade, na minha opinião. O problema está em mim, que estou terminando, não em você. Te desejo muito amor, porque você é bacana, você vai desejar que a pessoa se foda. Fica bem, um abraço. Porque o abraço já tira a intimidade. O abraço é, claro, mandar um beijo. Mas ele mandou um beijo, será que, fica bem, te amo, vou te amar. Cara, te desejo muito amor nessa vida, fica bem, um abraço. Edu, é isso, gente. Sabe, terminou. Então assim... Não terminem no meio de uma briga, não terminem por impulso, não terminem pra testar a pessoa, viu, mulheres? Vou terminar com um cara pra ver se ele vem correndo. Não façam isso. Só terminar. Então manda essa mensagem, bem de boa, volta aqui o episódio, anota bonitinho, eu li devagarzinho. Mas assim que é isso que você pode fazer ao invés de dar um ghosting. Seja sincero, sem usar o mas, mensagem bonitinha, puf, acabou. Tá bom? E agora, pra gente encerrar aqui esse episódio, o que você pode fazer se você levar um ghosting? Tá? E aqui eu vou ser bem curto e grosso. Nada, nada, nada e nada. Não faça nada. Por quê? Porque a pessoa acabou de te provar que ela não sabe se comunicar, que ela não te valoriza. Tô falando assim dos ghostings fora do contexto de relacionamento tóxico, abusivo, agressivo, com ameaças, tá? O relacionamento tá de boa. Você não tá gostando da pessoa, o relacionamento tá tudo bem, a pessoa te deu o ghosting covarde, o ghosting injusto. Você não vai fazer nada. Não, mas eu preciso ir atrás dessa pessoa e falar que ela me fez mal. Não, você não precisa de nada disso. Até porque se ela te deu um ghosting, é porque ela não quer mais saber de você. Então o que você faz? Nada. Fica na sua, segue com a sua vida. Mas fiquei me sentindo mal, eu quero um fechamento. Você não vai ter fechamento, você acabou de tomar um ghosting, a pessoa te bloqueou. Ela nunca mais vai falar com você. Por isso que o ghosting é foda. A pessoa se torna inalcançável, saiu do seu controle, tá? Não é mais da tua praia, não é mais amigo, não é nada. Essa pessoa não existe mais.
né? Mas eu sei que vai te machucar. Eu sei, foi o que a gente falou aqui o tempo inteiro, lá no começo principalmente. Terapia, gente. Procure um psicólogo. Tem aqui a minha consultoria que você também pode contratar. Então assim, levou um ghosting. Respira fundo e entenda, essa pessoa me fez um favor. Dói, machuca muito, traumatiza muitas vezes. Pode acabar com a minha vida? Dependendo do nível de deprê e melancolia que você entrar, sim. Pode ser algo que te trave, que você vai entrar numa depressão, enfim, sim, pode ferrar com a tua vida. Mas não tem nada a ver com você. E tem tratamento, tá? Sempre tem uma saída. Tá, gente? O que mais pode fazer? Converse com os amigos. E se for uma pessoa em comum entre vocês, até pra você falar, gente, cuidado com esse cara. Às vezes a gente consegue, mas a melhor coisa é não fazer nada. E outra coisa importante, não generalize. E não ache que o problema está em você, tá? Porque não tem nada a ver com você, tem a ver com outra pessoa. Mas Edu, e se eu realmente fiz algo errado? Foi uma traição? Ou eu sei que eu contei umas mentirinhas, teve um dia que eu fui grosseira, teve um dia que ele queria que eu fosse no... Ele me convidou várias vezes para ir no cinema com ele, eu sempre dizia não, sabia que era importante para ele, sabia que eu estava sendo negligente, não fui, talvez por isso ele deu ghost. Ok, talvez você tenha errado por não ter feito o que ele te pedia, por não ter cedido, por só ter falado de você, por não ter dado atenção que essa pessoa te pedia. Mas não justifica o ghosting, quando tá tudo bem. A pessoa podia ter te procurado e falar, olha, eu tô triste porque você nunca quer ir no cinema comigo, porque você nunca vai na festa que eu gosto, porque você... Na cama a gente só faz o que você quer, né? Porque você é grosseira comigo. A pessoa pode falar isso, mas se ela não fez e te abandonou, que ghosting é um puta de um abandono, aí, cara... Tudo bem, você pode até ter errado, mas a pessoa errou muito mais. Tem certos erros em que a pessoa perde a razão. Entendeu? Pô, a pessoa te deu um gosto, perdeu a razão, porque ela não teve nem a capacidade de te falar o que estava incomodando. Sabe? Eu acho isso muito triste. Então é melhor falar. Por isso que eu falo pra vocês, tenham DR, gente. A importância de ter DR, de falar sobre o que tá sentindo, é muito importante. Ah, mas é difícil ter conversa difícil. Pior do que conversa difícil é tomar ghost, ou dar ghost. Né? Sabemos bem. Então, não generalize e não ache que tem a ver com você. E a frase final pra gente refletir é sensacional. Essa frase aqui, pô, que eu falei, caralho. Tem a ver com o que eu tô falando agora. Não sei de quem é essa frase, achei nos Google da vida, mas diz assim: se alguém te der um ghost, respeite os mortos e não o perturbe. Lembra que eu falei no começo do episódio? Quando a gente leva um ghost, né, a pessoa foi embora, ela não quer mais saber da gente. Lembrando, ghost em inglês significa fantasma. As pessoas não voltam dos mortos. Ninguém voltou até hoje. Então assim, acabou. Deixe, não perturbe os mortos. Ou você quer ser um Ghostbusters? Gente, por favor, não sejam Ghostbusters. Não sejam caça-fantasmas. Vocês não são caça-fantasmas. Vou até tocar a musiquinha aqui porque é do caralho. Olha só. Essa é a música dos caças-fantasmas. Não sejam Ghostbusters. A pessoa morreu, foi embora, virou fantasma, te abandonou, te largou, não foi competente o suficiente pra conversar com você e falar o que tava sentindo, não te respeitou, não te validou, não foi cuidadosa contigo. Então, vaza, cai fora. Valeu? Não sejam Ghostbusters. Valeu, gente. Beijos.